Lucas 6, a partir do verso 27, nós lemos assim: Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, não lhe negues também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que te tomar o que é teu, não lhe o reclames. Assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo lhe fazei vós também. Se amardes aos que vos amam, que mérito há nisso? Pois amam aos que os amam. E se fizerem bem aos que vos fazem bem, que mérito há nisso? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestar de quem esperais receber, que mérito há nisso? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei bem e emprestai, nunca desanimado, e grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os integrantes e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Amém? Pai, nesse momento eu venho pedir que o Senhor me ajude e tenha misericórdia de mim, para que eu possa, Senhor, levar essa congregação a entender e memorizar essas palavras que o Senhor disse. Que nada de entender isso, que os ouvidos de cada pessoa nessa congregação estejam abertos e que todo mal, todo peso espiritual seja repreendido agora em nome de Jesus e proibido de agir aqui nesse meio. Toda opressão maligna vai embora agora em nome de Jesus. Se tem alguém começando a passar mal agora por causas espirituais, eu digo agora em nome de Jesus a todo demônio que está operando no nosso meio, saia agora em nome de Jesus. E venha, Senhor, venha Espírito Santo, passeia no nosso meio, sopra nos nossos ouvidos, toca nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nessa noite nós vamos falar de um assunto muito sério, e ele é muito elementar, é muito básico dentro do cristianismo, dentro daqueles que dizem seguir a Jesus. A gente vai tratar simplesmente do assunto que foi mais tratado por Jesus, o principal assunto ensinado por Jesus. Não só nos discursos, não só no ensino dele, mas também na prática, na maneira como ele agia. Aquele que se declara cristão, aquele que se declara um seguidor de Jesus, deveria ser especialista nesse assunto. Não só de conhecimento, mas principalmente de prática, porque esse assunto não fala muito de conhecimento, não é algo difícil da gente entender. É algo que exige de nós um pouquinho de sacrifício para que a gente viva isso. Esse assunto é o amor. Todo cristão devia ser especialista em amor. Hoje à tarde, lá na sala de aula, eu estava falando para algumas das minhas turmas a respeito de coisas que já foram feitas em nome de Jesus. A gente está estudando aquela parte da Idade Média na literatura e a gente começa a falar a respeito das cruzadas. Foi divulgado para o meio do povo cristão naquela época que quem matasse o inimigo, no caso daquela época o muçulmano, iria para o céu. E as pessoas iam para a guerra e matavam milhões de pessoas, na certeza de que estavam indo para o céu, porque alguns tinham dito em nome de Cristo isso. Jesus jamais diria um absurdo desse. O que Jesus disse a respeito dos inimigos é isso que a gente lê aqui no texto. Algumas pessoas viram, contaminadas um pouquinho por essa onda de politicamente correto, chegam a dizer que crente não tem inimigo, discípulo de Jesus não tem inimigo. O ideal é que não tenha, né, meus irmãos? Mas o que Jesus diz é que a gente tem, porque Jesus mesmo tinha. Os inimigos existem não é por culpa nossa. Os inimigos existem porque eles se declaram pessoas que querem o nosso mal.
que querem nos matar, que querem nos difamar, que querem nos ver sofrer. Essas pessoas existem. A gente não pode mudar o nome disso e dizer, não é inimigo, isso aí é outra coisa. Mudar o nome não vai diminuir o fato, que é uma verdade que eles existem. O que Jesus ensina não é que crente não tem inimigo, mas como ele se comporta com relação àquelas pessoas que querem mal a ele. Qual é o comportamento do cristão, do discípulo de Jesus, a respeito dessas pessoas que querem mal? Ele precisa sentir algo para que ele possa fazer algo. Entenda esse princípio. As nossas ações, elas partem de algo que a gente primeiro sente. Jesus diz por 2 vezes nesse texto que nós devemos amar os nossos inimigos. Pensa direitinho. Eu vou ler de novo o iniciozinho desse texto. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Imagina alguém que fala mal de você, Jesus está dizendo, fala bem dessa pessoa. Alguém chega para você e fala assim, fulano falou mal de você. Ao invés de você se irar, subir pelas paredes de raiva, você começa a falar bem da pessoa que falou mal de você. Você já viu alguém fazer isso? Não, esse irmão deve estar fazendo isso aí porque ele está nervoso, mas ele é tão gente boa. Isso é o que Jesus ensinou. A prática, a essência do que Jesus ensinou. Orai pelos que fazem mal para você. Orai pelos que vos perseguem. Jesus, gente, na cruz, sendo torturado, cuspido, humilhado ali, com a mãe dele vendo tudo. Ele poderia chegar e jogar uma maldição de 1000 gerações para aquele povo que estava fazendo. O que ele passou e fez? Começou a orar por eles. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Orem por aqueles que querem o mal de vocês. E falem bem daqueles que falam mal de vocês. Resumindo tudo, você sabe o que Jesus estava falando a respeito dos nossos inimigos? Que o nosso inimigo é o nosso próximo. Vamos repetir isso? O nosso inimigo é o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Teve uma vez que uma pessoa chegou para Jesus querendo saber o que devia fazer e tal, e Jesus falou para ele, né, que ele deveria amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, coisa que o sujeito lá sabia, era um doutor da lei. E esse sujeito virou e falou assim, mas quem que é o meu próximo? Tipo, tentando se justificar. E Jesus, com grande sabedoria, ao invés de responder ali, talvez a resposta que aquele homem esperava, Jesus contou uma história. Essa história fala muito para a gente nos dias de hoje, porque eu vejo que o comportamento do religioso é o mesmo dos tempos de Jesus. Jesus contou que um certo homem estava fazendo uma viagem longa, de Jerusalém para Jericó. É uma viagem bem longa, principalmente para se fazer a pé, com muitos pontos bem desertos. E esse homem, lá pelas tantas do caminho, ele topou com assaltantes, que roubaram tudo que ele tinha, que espancaram ele tanto, que o homem ficou jogado à beira do caminho, meio morto. É a expressão que a Bíblia diz. Você sabe, já viu uma pessoa meio morta? É uma pessoa que, se você não socorrer logo, ela vai ser uma inteira morta. Tá? Já está mais para lá do que para cá. Mas, por um acaso, justamente nesses momentos, passava alguém pela estrada, um sacerdote, uma pessoa que ministrava sobre o povo, seria uma equivalência, né, para os dias de hoje, um pastor, um padre, um líder de alguma religião. E esse homem passa ao largo da estrada, ele passa para o outro, sem dar importância para aquilo que ele está vendo. E aí logo depois dele, aquela primeira chance, o homem perdeu de ser socorrido. Logo depois dele vem mais um. Esse que vem é um levita. Levita era alguém que fazia parte da linhagem de Levi, uma das tribos de Israel, que era separada para o serviço no templo, para o serviço religioso. Traduzindo mais ou menos, grosso modo, para os dias de hoje, seriam obreiros na igreja. Pessoas que trabalham na igreja, pessoas que têm responsabilidades na igreja.
Tanto o primeiro caso quanto o segundo são pessoas que entendem da lei de Deus, que estudam muito e muito sobre o amor de Deus, que ouvem em todas as reuniões sobre o amor de Deus. E o que esse homem faz? Ele passa ao largo. Ele dá a volta, faz de conta que aquilo ali é um cachorro morto e não um ser humano. E aí passa alguém que é ninguém mais, ninguém menos que um samaritano. Deixa eu tentar explicar para vocês o que era um samaritano. Teve um aluno meu da escola bíblica uns anos atrás que falou que é como se fossem os argentinos agora na época da Copa. Né? É mais do que isso, meus irmãos. Porque ainda que para um racista seria uma pessoa de pele negra, seria mais do que isso. Porque a Bíblia relata lá em João 4, que os judeus eles não conversavam com os samaritanos, eles não se comunicavam com os samaritanos. Se um argentino entrar num bar brasileiro, eles vão ficar um zoando o outro, né, na hora do jogo, mas eles vão se conversar. O judeu olhava para o samaritano como uma raça misturada com sujeira, um grupo que tinha uma Bíblia modificada, que tinha sofrido contaminações de outras religiões, que não mereciam nem que se dirigisse a palavra. Justamente está passando uma figura dessa, uma pessoa considerada imunda nesse nível, e adivinhem só, esse homem é que para ajudar o rapaz caído no meio da estrada. Esse homem pega o óleo dele, usado como medicamento naquele contexto, derrama sobre as feridas da pessoa, comprime os ferimentos, passa ali uma atadura, pega esse camarada sangrando e bota no carro dele. Na época não tinha carro, né? Era a cavalgadura dele lá, deve ter sujado a cela dele toda de sangue. E ele leva esse sujeito para um hospital e paga. Ah, não tem plano de saúde não? Eu pago aqui particular do meu bolso. É mais ou menos isso trazendo para os dias de hoje. Falando assim pode parecer meio absurdo, né? Não, mas por quê? Eu não faria uma coisa dessa. Irmãos, essas demonstrações de falta de amor, elas rondam a gente, elas tentam a gente o tempo todo. Porque a pessoa quando ela entra para a igreja, que ela começa, de repente, a se libertar dos seus pecados, ela começa a esquecer como que era antes, quando ela era escrava do pecado, e ela começa a se envaidecer e se achar melhor do que os outros. Ela não lembra que até pouco tempo atrás ela fumava e bebia, mas ela vira e empina o nariz contra quem faz isso e acha, isso aí é uma pouca vergonha, e não age com misericórdia. E chega alguém para poder pedir uma ajuda financeira, e a pessoa vira, essa pessoa está fazendo assim porque deve estar com pecado na vida. Essa pessoa aí não é dizimista, por isso que está passando um aperto. E começa a se achar mais santo que o outro, simplesmente porque a vida começou a dar uma organizadinha. Perde a capacidade de se colocar no lugar do seu próximo. Jesus termina de contar essa história e pergunta para aquele homem que estava conversando com ele, quem é o próximo? O que usou de misericórdia com ele. Ame o teu próximo como a ti mesmo. No texto que nós acabamos de ler, Jesus diz, tudo aquilo que você quer que o outro faça por você, faça você a ele. Você se coloca na situação do outro, para você sentir como o outro sente. É a maneira mais fácil de você conseguir amar alguém, é você se colocar na condição dessa pessoa. Muitas vezes a pessoa olha realmente alguém passando dificuldade, e é tanta ruindade que a gente vê no mundo que a gente começa a endurecer o nosso coração. Mas tem muita gente que pede e na verdade vai lá e gasta o dinheiro com droga, com não sei o quê, então eu não vou nem ajudar essa pessoa. A gente já começa a fazer assim e não uma desculpa e a gente já não ajuda mais ninguém. E o amor deixa de ser uma prática na nossa vida. E às vezes o samaritano vai lá e demonstra mais amor do que aquele que está no caminho do Senhor. Quantas vezes eu vi pessoas deixarem de ajudar alguém que estava precisando, porque aquela pessoa estava com cheiro de cachaça. E eu já vi pessoas incrédulas
entregues ao pecado, olharem para um velho pedindo no sinal e falar assim, se fosse meu pai que estivesse ali, ainda que ele quisesse beber, de repente está doente, está sozinho, não tem nem família, a bebida é o único alívio que ele tem, estou nem aí se ele vai beber, deixa eu dar esse dinheiro. Mesmo que a gente questione o que iria acontecer, eu sinto misericórdia na palavra de quem tomou essa atitude. Mais misericórdia do que do levita que passa e fala, eu não vou ajudar porque esse homem é um pecador e está errado. Mais misericórdia do que o sacerdote que passa e olha assim, eu não vou ajudar esse camarada não, porque sabe Deus por que ele está nessa situação. Se estivesse andando direito, estava igual eu. A religiosidade, ela cega as pessoas. A religiosidade faz com que a pessoa vai se desconectando das pessoas que estão sofrendo no mundo. Existe uma palavra na língua portuguesa, se não me engano, ela nem existe na Bíblia, mas ela traduz isso que significa empatia. Quem já ouviu essa palavra? Empatia. Empatia é justamente a capacidade de você se identificar com o outro, com a dor do outro, com o sentimento do outro e se colocar na posição do outro. Vamos seguir um pouquinho com esse texto. Algumas coisas aqui que Jesus fala. No finalzinho, quando ele diz, sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Jesus o tempo todo fica falando coisas desse tipo, que para a gente receber misericórdia, a gente precisa ser misericordioso. Eu me lembro, há algum tempo atrás, nós fomos orar por uma pessoa que ia fazer uma prova e pediu oração. E alguém virou para mim meio revoltado com essa pessoa que realmente estava andando meio errado. Falou assim, eu não sei se eu vou orar por essa pessoa passar na prova não, porque não está merecendo muito não. Aí eu virei e falei assim, olha, pode até não estar merecendo, mas eu tenho os meus pecados também, Deus me livre. Se eu não agir com misericórdia com essa pessoa, Deus vai agir com misericórdia comigo. Tem um versículo lá em Tiago que fala assim, Tiago 2, 12, 13. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Agora olha só. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Muito sério. Eu estou pedindo para Deus me abençoar. Eu vou me recusar a abençoar a vida de alguém, a interceder pela vida de alguém, porque essa pessoa está andando errada. Deus olha para mim e me vê um cara muito errado, mesmo que eu não consiga ver os meus erros, porque eu sou carne, porque ainda falta muito para eu poder me santificar, para eu ser digno de alguma coisa. Aliás, eu acredito que nessa existência isso nunca vai acontecer. Usem de misericórdia, se coloquem na posição daquela pessoa. Não julguem. É natural quando a gente começa a falar a respeito desses assuntos, que as pessoas virem e falam assim, fala-se tanto de amor nessa igreja, mas eu não vejo tanto viver o amor, e coisas desse tipo. Para de julgar o amor do outro, pelo amor de Deus, e olha para o seu. Para de julgar o outro, não julgueis, para não ser julgados. Olha para dentro do seu amor. E você, já que você acha que fulano está falando mal de você, você começou a falar bem dele. Você começou a amar para valer essa pessoa. Ou você está simplesmente se amargurando, colecionando falta de misericórdia no seu coração, colecionando julgamentos e condenações no seu coração. Vai amar, meu irmão. Você está proibido de julgar o amor da outra pessoa, de achar que a outra pessoa não está andando em amor, e não está proibido pelo pastor não, está proibido pelo Senhor. Aquele que você chamou de Senhor e que disse, a partir de hoje Jesus manda na minha vida, é esse que te proíbe de julgar as pessoas. E vai olhar para dentro de você e saber se você é especialista em amor como você deveria ser. Vamos exercitar? Vamos começar a aplicar isso. Vou começar pela sua família. Tá? Pais, se coloca no lugar dos seus filhos um pouquinho. É fácil, né?
detonar com o adolescente. É fácil esculhambar com a criança rebelde. Vamos ter um pouquinho de empatia, um pouquinho só, pelo menos. Se coloca no lugar e tenta se lembrar se de repente esse seu filho, algumas características dele não são uma versão melhorada daquilo que você foi. Que você, em muitos aspectos, foi muito pior do que esse adolescente está sendo. Eu ouvi uma frase uma vez, até um padre citando, ele falou que os pecados dos filhos são filhos do pecado dos pais. Vou repetir, o pecado dos filhos são filhos do pecado dos pais. Cada geração a gente dá uma melhoradinha em algumas coisas, mas a verdade é que você já teve 13 anos de idade, você deu trabalho para os seus pais. Para lembrar, não modifica suas recordações, não. Eu era um santo, eu chegava em casa na hora, eu fazia isso e isso. Você vai colher o que você está plantando, Tadeu. Você pode ter certeza. Você vai colher tudinho que você planta. E filhos, não usem isso contra os pais. Não vira para o seu pai e fala, mas você tem que lembrar como você era. Às vezes o seu pai nem tinha Jesus naquela época. Agora é a hora não de você julgar o seu pai ou condenar o seu pai, mas se colocar no lugar dos seus pais. Porque o que vale para ele, vale para você. Vale para você. Você no lugar dos seus pais, tendo que aturar um emprego estressante, ter o peso da responsabilidade de colocar comida dentro de casa, de ter que aturar você, e mais um monte de coisa. Você, no lugar dele, já tinha surtado, arrancado a roupa e os cabelos e saído gritando pela rua. E o seu pai chegou na idade que chegou, sua mãe chegou na idade que chegou e aguenta você, é uma heroína, merece aplauso, merece honra. Você no lugar do seu pai e da sua mãe não aguentaria o tranco que eles aguentam. Aprenda a se colocar no lugar. Mulheres, se coloquem no lugar dos seus maridos. Às vezes, o seu marido teve um dia tão pesado de trabalho, enfrentou tanta situação, que o que ele quer é um pouco de paz. O que ele quer é de relaxar um pouco. Só isso. Ele não precisa gastar 25 mil palavras por dia, como você, mulher, precisa. Quando a mulher gasta pelo menos 25 mil palavras por dia, ela tem essa necessidade. O homem gasta só 7 mil. Para ele já tá bom. E às vezes ele já gastou lá no trabalho dele. E chegar em casa e ter que ficar contando coisas e conversando e discutindo relação. Ele não aguenta. Se coloca no lugar do seu marido. E marido, entenda que a mulher precisa falar. A mulher, ela precisa de atenção. Ela precisa muito contar cada detalhezinho do que aconteceu no dia. E se ela tiver encontrado com alguém, ela precisa contar cada diálogo com comentários no meio ainda, né? Porque faz parte da alma feminina. Aprenda a se colocar no lugar do outro, dentro de casa. As coisas vão ser mais fáceis, você vai colocar em prática o seu amor, porque no momento que você começar a sentir, você vai começar a... Não pegaram o início da mensagem. No momento que você começar a sentir, você vai começar a agir. Agir. Você ama e transforma esse amor em ação. Quer amar muito alguém? Tenha empatia, se coloque no lugar, tudo quanto quereis que os homens os façam, fazei vós também a eles. Olha só, meus irmãos, e na igreja, você que é líder, tem muitos líderes aqui, se coloca no lugar do seu liderado. De repente ele nunca teve disciplina em casa e não aceita uma palavra mais dura, é normal. Lembra de quando você se converteu e como foi difícil para você largar certos pecados. Olha para o seu liderado com misericórdia, com amor.
Não passando a mão na cabeça, mas com amor. Porque se você conseguiu se libertar de algumas coisas, foi porque alguém foi firme com você, seja firme também. E liderado, olhe com todo o amor do mundo para o seu líder. Amém. Um líder de célula, gente, ele é cobrado do pastor orar por você, pela sua vida todo dia e um monte. Orar aí, passar 1h30 orando todo dia. É isso que o pastor cobra do seu líder. Se coloca na condição dele. Se fosse só oração, né, líder? Se fosse só isso. Olha para o seu pastor também com misericórdia. Amém. Eu quero ler para vocês um pedacinho do que Paulo fala a respeito dele, depois que ele fala um monte de coisa que ele sofre na carne. E isso aí varia de ministério para ministério. Além de tudo aquilo que você já sabe que o seu pastor passa, além de tudo aquilo que você já sabe que o seu pastor tem que aguentar. Não sei se você sabe disso. Paulo fala assim em 2 Coríntios 11, 28. Além dessas coisas exteriores que ele acabou de falar, né? Há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu me não abrase? A palavra que Paulo usa é peso. Quem está na liderança do grupo, pastor que pega, como diz o provérbio brasileiro aí, que pega o boi pelo chifre. E o chifre, nesse caso, normalmente é muito brabo, porque a gente enfrenta a batalha mesmo. A palavra é peso que está sobre essa pessoa. E isso é uma coisa que só o pastor sabe. Só o pastor sabe o que realmente está pesando sobre ele. Às vezes, o pastor não tem a informação de que o problema aconteceu, ele já começa a sentir. Quantas vezes começa a me dar aquela agonia no meio da noite, está acontecendo alguma coisa, eu já começo a orar. E daqui a pouco passa um dia, 2 e vem à tona. Quem se escandaliza que eu não me abrase? Quem enfraqueça que eu também não me enfraqueça? Se coloque no lugar do pastor e ore pela vida dele. Eu falo do pastor, mas dos pastores, de uma maneira geral. Amém. Aprenda a se colocar no lugar do outro. Eu quero terminar essa mensagem com um pequeno exercício, um exercício de amor. Eu quero que você tente rastrear na sua mente pessoas que te machucaram e que de repente isso ainda está doendo. Pessoas que falaram mal de você, de alguma maneira, e isso ainda está muito vivo aí na sua mente. Pessoas que você já está começando a desconfiar que elas querem o seu mal mesmo. Pode ser no contexto da igreja, pode ser no contexto do trabalho, pode ser no contexto familiar, vizinhança, em qualquer lugar. Quando você pensar em alguém assim, se coloque de pé. Você que está ouvindo esse vídeo pela internet depois, irmã Eliane, quando pensar também, se coloque de pé. E olha só, o que você vai fazer? Se essa pessoa falou mal de você, você vai procurar alguém para falar bem dessa pessoa. Vamos ser literal naquilo que Jesus diz? Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e bendizei aos que vos maldizem. E orai pelos que caluniam você. Se essa pessoa falou mal de você, você vai falar bem dessa pessoa por exercício, tá bom? Por obediência, na verdade. Obediência a Jesus. E se já desistiu? Já regou? Porque, na verdade, eu recebi que foi um erro. Ah, então tá bom. E se essa pessoa fez mal para você, você vai procurar de alguma maneira, de repente no dia de amanhã, ou quando você conseguir encontrar com essa pessoa, fazer alguma coisa boa para essa pessoa. Obediência ao nosso Senhor Jesus. Essa pessoa fez uma coisa ruim para você, você vai lá e vai fazer uma coisa boa. Amém? E você vai orar por essa pessoa, não só agora, mas depois também em casa. Olha, você vai ser curado, você vai despertar amor no seu coração por essa pessoa. E olha que bonito.
O poder de Deus vai agir aqui no nosso meio, porque onde os irmãos vivem em comunhão, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, diz o Salmo 133. Vamos orar? Ninguém mais lembrou de ninguém? Graças a Deus. Ah, rapaz. Multiplica o que eu falei para cada uma delas. Tá bom? Vamos orar? Pai, nós sabemos que inimigos existem e às vezes não são nem inimigos. Se o Senhor fala uma coisa dessa com relação a inimigos, que dirá pessoas que a gente já ama, já convive. Pessoas muitas vezes da própria família, pessoas muitas vezes dentro da própria igreja, muito mais do que qualquer inimigo. Nós devemos aprender a amar e por isso nós te pedimos, nos ajude agora nesse processo que estamos começando aqui. No nome de Jesus, eu peço por essas pessoas que estão na mente, no coração de cada um desses, que o Senhor abençoe essas pessoas, que se elas ainda não tiveram o quebrantar, o convencimento do Teu Espírito Santo, que elas venham a se arrepender, nos dá a chance de pregar o Evangelho para elas, ou se elas já são crentes, meu Pai, faz elas entenderem o caminho que estão andando. E em nome de Jesus, Senhor, abençoe grandemente a vida dessas pessoas. Faça com que as coisas deem certo na vida delas, que elas tenham paz na família delas, que elas tenham alegria, que elas prosperem, meu Pai. Nesse momento nós usamos de misericórdia para elas e tudo aquilo que nós queremos para nós desejamos para essas pessoas, que elas tenham saúde, que elas tenham amor, que elas sejam amadas, meu Pai. Em nome de Jesus. E eu peço que o Senhor nos dê coragem e criatividade para a gente falar bem dessas pessoas e para a gente fazer o bem para essas pessoas. E que cada vez mais o Teu amor reine no nosso meio. E o Senhor vá curando, meu Pai, aquelas pessoas que precisam ser curadas com relação a isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Quero falar para você que foi abençoado por essa mensagem, que gostaria que alguma pessoa ouvisse. Eu vou colocar ela gravada lá na nossa página do Facebook, devo compartilhar também, como eu fiz com aquela da semana passada. E você pode encaminhar para alguma pessoa. Você pode também salvar, de repente, no pendrive, entregar para alguém ouvir. Quem você acha que seria abençoado por essa mensagem e por qualquer outra que tem ali. Amém?